Deus vai mandar você tomar certas atitudes, fazer certas coisas que a sua razão não vai entender. Eu vou repetir isso. Às vezes Deus vai mandar você tomar certas decisões que a sua razão não vai conseguir compreender. E a direção de Deus para a sua vida, ela vai confrontar a razão. Vai haver um conflito entre aquilo que Deus mandou você fazer e entre a razão que você possui. Porque a razão vai dizer, não faz, não vai dar certo, você já tentou de outras formas, não é normal essa decisão, isso é loucura, a lógica não corresponde aos fatos. Às vezes Deus vai mandar você tomar certas atitudes que a sua razão vai se sentir confrontada, vai confrontar a voz de Deus com a razão, vai confrontar a voz de Deus com a lógica, vai confrontar a voz de Deus com a ciência, e você vai precisar escolher um caminho, que você não vai ter como ficar com dois caminhos. Você vai precisar decidir, ou você vai ouvir a voz da razão, ou você decide se submeter à voz de Deus. Ou você fica com aquilo que a ciência pode te ensinar, com aquilo que o conhecimento pode te gerar, ou você fica com a experiência de vida, ou você fica com tudo que a vida te ensinou, ou você resolve de uma vez por todas tomar uma atitude louca, por mais que fuja da sua loucura, ouvir a voz de Deus. Deus mandar Moisés pegar uma cobra pela cauda faz com que Moisés conflite o seu raciocínio lógico, faz com que Moisés conflite a sua razão. Não é normal tomar essa decisão. E existem decisões que Deus vai querer que você tome, que vão confrontar a sua experiência, que vão confrontar o seu conhecimento. E até que ponto você vai se prender na ciência do homem e na voz de Deus sobre a sua vida? Até que ponto você vai se prender com a lógica do homem, com a experiência do homem, com a ciência humana, e não vai ouvir a voz de Deus? Ou você decide ouvir a voz de Deus, ou você decide ouvir a experiência da sua consciência. Ou é a sua consciência que determina certos valores que você precisa tomar na vida, ou é a voz de Deus sobre a sua vida? Agora, se você decide ouvir a voz de Deus, saiba que muitas das vezes a direção de Deus sobre a sua vida, ela vai confrontar a lógica. A lógica vai dizer, você não tem como chegar. Você não tem casa, você não tem carro, você não tem família, você não tem isso, você não tem influência. Como é que você vai fazer? Como é que você vai assumir essa responsabilidade? Como é que você vai conquistar esse local? Você não tem dinheiro, você não tem recursos. Só que Deus está falando, pega a cobra pela cauda. E a direção de Deus, ela vem confrontando a sua lógica. E às vezes confronta tanto que a gente pensa, será que isso é de Deus? Porque todos os caminhos estão fechados e eu não encontro possibilidade humana das coisas acontecerem. Eu preciso entender duas coisas. Primeiro, Deus não trabalha de maneira humana. Deus não é homem. Números 23, versículo 23, se não me falha a memória em diante, diz que Deus não é filho do homem para que se arrependa. Deus não é homem para que se arrependa. Né? Deus não é homem para enganar, Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria ele e não faria, falaria ele e não confirmaria. Então ele não é homem, ele não vai agir como os homens. Eu preciso entender isso. Segundo, Deus só vai trabalhar e vai agir diante de situações que para mim são impossíveis. Deus não trabalha no campo físico, Deus trabalha no campo metafísico. Deus não trabalha no campo normal, Deus trabalha no campo transcendental. Então as ações de Deus sobre a minha vida, elas vão confrontar a maneira como eu vivo e a forma como eu penso.
Deus não precisa dos meus recursos para fazer um milagre. Deus não precisa do meu conhecimento para fazer um milagre. Deus não precisa da minha experiência para fazer um milagre. Deus não precisa dos meus relacionamentos para fazer um milagre. Deus não precisa da minha network para me colocar em certos lugares. Quando Ele quer fazer, Ele se movimenta para que as coisas aconteçam. Porque Deus não trabalha com o físico, com a lógica, com a razão. Deus trabalha com o sobrenatural. Então, algumas vezes, aquilo que Ele falar para mim vai ser contrário à minha lógica e vai confrontar aquilo que eu penso. E a dúvida vai tentar me levar para longe do propósito. A dúvida vai tentar me levar para longe da direção de Deus. Eu preciso entender que fé, Hebreus capítulo 11, verso 1 diz que ela é o firme fundamento. Eu não vejo, mas é a confirmação, é a existência daquilo que eu não vejo, mas eu creio. Pelo fato de crer, ela se torna algo sólido, palpável sobre a minha vida. Eu vou precisar viver com Cristo através da fé. Deus está ensinando para Moisés o que é fé. Em todo momento Deus está trabalhando com Moisés através da fé e está mostrando o poder que Ele tem para a vida de Moisés. Mas você precisa ter fé. E a razão vai confrontar a sua fé. A razão vai dizer para você, cara, isso é loucura. Você está louco tomar uma atitude dessa. E você pode perceber que todos os homens que cresceram nessa vida e conquistaram coisas grandes com Deus e de Deus nessa vida, é porque confrontaram a sua razão. A maioria desses homens que tiveram grandes conquistas nessa vida e nesse mundo foram homens que receberam o não das pessoas, foram homens que trabalharam sem recursos, foram homens que não tinham probabilidade alguma de dar certo e as coisas fluíram porque ele usou a fé. Porque ele aprendeu a crer e a não ser dominado pela razão e pela lógica. Veja bem, eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa ignorante, eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa imbecil, eu não estou dizendo que você não tem que usar a experiência e o conhecimento, não estou dizendo nada disso. Deus usa o conhecimento dos homens e a sabedoria quando Ele tem um propósito diferente. A questão em si é que muitas das vezes as ações de Deus sobre a minha vida, elas vão confrontar a experiência que eu tenho de vida, a lógica, a razão. É o que Deus está dizendo para Moisés: pega essa cobra pela cauda. Há um conhecimento implícito aqui na mente de Moisés em saber que pegando um animal pela cauda há uma probabilidade de ser picado. Então a direção de Deus para Moisés confronta essa lógica. A direção de Deus para Moisés confronta esse raciocínio, essa razão que ele possui. E algumas vezes a direção de Deus para a minha vida, ela vai confrontar essa razão. Eu preciso me submeter à sua voz.